Entrando ao vivo. Opa! Mais uma live. Maravilha! Ó, a Márcia, a Estela. Oi, Marcinha. Oi, mãe. Tudo bom? Esperando o pessoal entrar. Bom, vamos começar a falar, amor? Vamos. Então tá. Boa tarde a quem já tá aqui na live. Pra quem não nos conhece, eu sou a Carol. E eu sou o André. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional no casamento. Então, ontem a gente fez essa mesma live, né, amor? Às 19 horas, só que eu não consegui deixar nos stories e daí eu resolvi fazer hoje de novo às 16, para quem não conseguiu assistir, né, consiga assistir. Então, ontem a gente falou sobre inteligência emocional também e na semana passada a gente falou sobre comunicação, tá? Comunicação no casamento. Nós entendemos que existem 5 pilares de um casamento, que é a comunicação, inteligência emocional, intimidade sexual, finanças e valores e princípios. Então esses são os 5 pilares de um casamento e a cada semana a gente vai fazer uma live, uma aula para falar um pouquinho, entregar um conteúdo sobre cada pilar, né? Então hoje vai ser inteligência emocional. Quem quiser mandar pergunta, algum comentário, mandar um oi, é só mandar aqui para ficar bem interativo, tá bom? Bom. Ali o Rafael. Oi, Rafa. Tudo bem? E então, o que é inteligência emocional? Então, inteligência emocional nada mais é do que a gente saber lidar com as nossas emoções e poder usar isso em benefício próprio. E além disso, entender também as emoções do nosso amor e saber lidar com as emoções do nosso amor, porque isso é muito importante dentro de um casamento, né? É saber entender, né, as motivações, saber entender o porquê a pessoa está triste, o porquê está feliz e gerar essa conexão para que a gente entenda o próximo, né? E uma das grandes vantagens da inteligência emocional é o poder de automotivar, de se automotivar. Então, independente da situação que a gente passa, se é uma situação difícil, uma situação também que a gente precisa decidir, a gente se automotiva, a gente vai em frente. Não é um problema, uma dificuldade, um desafio que vai te paralisar. Então, quem se conhece as emoções, vai ter esse poder de seguir em frente, né? De avançar, de não ficar parado naquele problema, naquela dificuldade, ok? Então, por isso que a inteligência emocional dentro do casamento é de extrema importância. É muito importante a gente saber lidar com o próximo, tá? A gente precisa entender que o cérebro ele tem 2 lados, o da razão, que é o lado esquerdo, e o da emoção, que é o lado direito. A gente só vai ter sucesso na nossa vida, dentro das nossas relações, dentro do nosso casamento, na nossa família, quando a gente sabe usar esses 2 lados de forma temperada, né? De forma... Não ser tanto razão nem tanto emoção, né? Tem um meio termo. Então, por quê? Porque imagina se eu passo por uma situação de discussão, por exemplo, com a Carol, que eu vou defender meu ponto de vista, ela o dela. Se eu me exaltar, me estressar e usar a emoção para resolver o problema, a gente vai usar a raiva. E a raiva, ela libera palavras que a gente não falaria numa situação normal, por exemplo, né? Então a gente vai ser mal sucedido nesse debate, nessa discussão. Então, nesse caso, a gente usa a razão e deixa de lado a emoção. Entendeu? Então, a inteligência emocional faz com que a gente tenha atitudes corretas. Atitudes que a gente saiba pensar numa situação, por exemplo, adversa. Porque na Bíblia diz assim, ó, que lá em Provérbios 15, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
Então, quando a gente conhece nossas limitações, nossas emoções e conhece o do próximo, a gente sabe colocar uma palavra no momento certo, né? Na situação. Por exemplo, quando eu tô uma situação passando por um estresse alto, eu falo pra Carol, amor, eu vou me deitar um pouco. Eu vou passar... Vou dormir um pouco. Vou passar 15 minutos ali, meditando, olhando para dentro, e porque eu preciso me acalmar, então, para depois ter a solução do problema, né? Então essa é a minha forma de lidar com as emoções, mas cada um tem a sua, né? Tem gente que conta até 100, até 1000, 1 milhão, depende. Então a inteligência emocional vai nos ajudar a lidar com os nossos pontos fracos e os pontos fortes. E a gente precisa saber lidar com eles, exaltar os pontos fortes e trabalhar, fortalecer os pontos fracos. E o Daniel Goleman, ele é um jornalista científico especializado nessa área de inteligência emocional, então a gente já leu vários livros dele, e ele fala que existem 5 pilares também da inteligência emocional. Então o primeiro pilar é tu conhecer as tuas próprias emoções. Então, quando uma pessoa se conhece, sabe o que irrita ela, o que deixa ela triste, conhece as suas emoções, seus sentimentos, ela consegue trabalhar muito mais essa inteligência emocional. Então, como eu falei ontem, e na outra live também já tinha falado, eu era uma pessoa bem explosiva, né? Então, qualquer coisinha me tirava a paciência de uma maneira, assim, sobrenatural, tá? Então, qualquer palavra, qualquer atitude já me tirava a paciência. E isso gerava coisas ruins pra mim mesma. Então, eu me decepcionava, eu me arrependia depois de falar alguma coisa, né? Tá aqui minha mãe na live pra concordar. Eu me arrependia depois de falar, depois de tomar uma atitude, e era muito ruim. Então, quando eu comecei a aprender sobre inteligência emocional, quando eu realmente conheci Deus, conheci Jesus, né? E ó, minha mãe botou um... E daí eu comecei a ler na palavra, em Gálatas, que fala sobre as obras da carne, né? Que algumas são ira, ódio, briga, dissensões. Isso são obras da carne, quando a gente deixa todo aquele mal, ele extrapolar, assim, sabe? Mas os frutos do Espírito, um deles é a paciência, é a bondade. Então, uma pessoa que vive segundo o Espírito é uma pessoa que sabe se controlar, que não é qualquer coisa que tira a paciência dela. E eu fui aprendendo, né? É um processo. Tem pessoas que são mais calmas, como o André, que são mais tranquilas, e tem pessoas que têm um temperamento mais forte, como eu, que são um pouco mais explosivas. Mas a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional, senão ninguém... mandou o dedão. Senão ninguém consegue ficar perto da gente, né? E principalmente um casamento, se não existe uma inteligência emocional, o casamento não dá certo, tá? Não dá certo. Tá, e o segundo pilar da inteligência emocional é justamente o que a Carol falou. É saber controlar nossas emoções, né? Então, todos nós passamos por situações difíceis dentro do nosso casamento, né? Onde duas pessoas de mundos, mentalidades diferentes se uniram numa casa só, numa família, e precisam se entender, né? Precisam se ajustar, se moldar para viverem, ter uma convivência legal, ter uma vida a dois juntos legal também, né? Então a gente precisa a cada dia ir ajustando. Eu preciso ceder em algumas coisas, a Carol precisa ceder em outras, para que os dois juntos consigam avançar, senão a gente vai tropeçar sempre nos mesmos problemas, né? Então, no momento que eu conheço o meu próximo, é muito mais fácil entender, né, a situação que ela está vivendo, a situação que eu estou vivendo. Então, a gente precisa se entender nesse ponto. E o primeiro pilar que a gente falou, que a Carol falou agora, que é a comunicação. Essa é uma fonte muito valiosa dentro do casamento. A comunicação é um pilar muito valioso, porque se eu não comunicar aquilo que me satisfaz, aquilo que não me satisfaz, como que o outro vai saber?
Inclusive na primeira live a gente deu uma pesquisa aqui que falou que foram entrevistados homens e desses homens 50% diziam que o casamento estava tudo ok, né, que não tinha problema e tudo mais. Pegaram as esposas desses homens e fizeram a mesma pesquisa e descobriram que apenas 25% delas diziam que estava tudo ok. Ou seja, os homens não sabem que o casamento está indo mal. Né? Então, por quê? Porque falta comunicação, falta a gente entender o outro, saber, né, os motivos que deixam ele triste ou feliz, né? Então, a gente precisa, nesses momentos de desafios que a gente tem no nosso casamento, manter a calma, manter a paciência, a tranquilidade, entender que a paciência ela é uma virtude. Porque, exemplo, quando Jesus esteve entre nós, ele morreu com 33 anos, ele foi crucificado com 33 anos. O ministério dele foi de apenas 3 anos. Então ele passou 30 anos se preparando para exercer um ministério de 3 anos. Então, se a gente trazer isso para a nossa realidade, o nosso casamento, no início, quando a gente se casa, a gente está muito empolgado, feliz, tudo é mil maravilhas, né? Depois vai passando o tempo, vai surgindo problema, a gente não enxerga tanto qualidade e começa a enxergar mais defeitos, né? E se a gente não buscar a melhoria todos os dias, se a gente não investir tempo no nosso casamento, investir em cursos, investir em seminários, investir em retiros, em livros, uma boa leitura sobre relacionamento, o nosso casamento não vai progredir. O Rafa mandou ali, ó, nem sempre estamos em condições de ler cada sinal da pessoa, por isso a comunicação é muito importante. É verdade, Rafa. Porque o que pode acontecer também? Eu entender de uma forma que na verdade não é a realidade. Então eu posso entender que o meu marido, vamos supor, tá passando por um problema tal, e na verdade é outra coisa. Então por isso é importante a comunicação, ele chegar pra mim e falar: amor, eu tô passando por isso, quero tua ajuda, vamos resolver, vamos conversar. Porque essa questão de tentar ler o outro, achar o eu acho, gera muito problema no casamento. Coisas subentendidas, coisas mal resolvidas, isso gera muito problema no casamento realmente, tá? Então a comunicação é super importante. O achismo não funciona dentro do casamento, né? Por isso que a comunicação ela é de extrema importância. E por isso que eu e a Carol, a gente estabeleceu aqui alguns princípios, né, dentro do nosso casamento. Por exemplo, claro, a gente passa o dia inteiro junto, né? Graças a Deus, Deus nos abençoou com essa alegria, né? Mas um momento que é muito importante para nós é o café da tarde. Porque a Carol carrega isso da infância dela, né, de reunir a família e passar aquele tempo de qualidade no café da tarde, né, que ela fala, cafezão, né? Cafezão da tarde, aquele momento de comunhão, né? Então, nesse caso, nesse ponto no café da tarde, a gente senta um de frente pro outro, a gente olha nos olhos um do outro e a gente consegue falar, se conectar e falar sobre tudo, né? E é muito legal esse momento. Muitas vezes a gente já está ansioso para chegar essa hora, né? Para que tenha esse café e a gente possa falar sobre nós, falar sobre as coisas da nossa vida, sobre o nosso casamento. É muito, muito legal mesmo. E o terceiro pilar é a automotivação. Como o André falou no início, uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional, ela não precisa de alguém falando para ela: vai lá, faz, né? Te levanta, vai fazer para realizar os teus sonhos, teus objetivos. Não, ela é automotivada. Então vamos supor que no casamento vocês têm a intenção de viajar, por exemplo, né? E daí não precisa um ficar falando pro outro: olha, tem que ver a viagem, tem que comprar o pacote, olha, tem que economizar. Não, porque a pessoa tem inteligência emocional, então ela se automotiva, ela quer viajar e ela vai atrás daqueles objetivos.
É uma pessoa que ela corre atrás realmente, né? Não precisa ter alguém ali puxando ela todo o tempo. É uma pessoa com uma boa inteligência emocional. E o quarto pilar é a empatia. Esse pilar a gente já discutiu ele no pilar comunicação e a gente evidencia ele novamente aqui porque ele é de extrema importância, né? Não é por acaso que ele está aqui de novo, porque a empatia nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro, a gente calçar o sapato do outro e saber onde que o calo está apertando, né? Então é isso que a gente está falando aqui nessa live, né? Que a gente precisa, através do diálogo, da comunicação, saber o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, né? Porque isso é muito importante, né? Toda vez que eu converso com a Carol, que a gente vai colocar alguma situação, eu já sei como chegar para ela e falar aquela situação. Eu já sei como abordar o assunto. Porque eu aprendi através do início das nossas conversas que eu fui me moldando ao comportamento dela, né? E a gente juntos, os dois juntos a gente vem evoluindo gradativamente. Inclusive a gente está fazendo uma mentoria com o Gabriel Salles, que ele fala justamente sobre isso, da gente ser 1% melhor a cada dia. Imagina se todos os dias a gente for 1% melhor. Em 365 dias, em um ano a gente vai estar 365% melhor. Sim. Então, por isso a gente precisa dessa evolução, desse crescimento, dessa melhoria. A gente precisa investir no nosso relacionamento. E o investir nem sempre é financeiro. Investir é tempo. Porque tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem na vida. Se a gente tem um tempo dedicado, eu paro, largo meu celular, largo meu computador, desligo o Netflix e me conecto direto com a Carol, né? Converso, presto atenção no que ela está falando, eu escuto, eu ouço o que ela está falando, respondo, né? Eu tenho essa... É que nem ela falou ali, né? Olhar o outro com amor. A empatia, como o André tá falando, é tu olhar com amor, que nem muitas vezes eu faço assim, ó, eu vou falar alguma coisa e eu penso como o André vai perceber, vai escutar o que eu vou falar pra ele, né? Vou fazer alguma coisa, como o André vai receber aquilo. Será que ele vai gostar? Será que ele vai ficar triste, né? É me colocar no lugar dele e pensar, tá, isso aqui eu não vou falar. Isso aqui eu vou falar de uma maneira diferente. Isso aqui eu vou pensar um pouco mais, sabe? Então, realmente, tem coisas que a gente não quer pra nós, por que a gente vai fazer pro nosso marido, por exemplo, né? Por que eu vou querer magoar a pessoa que eu amo no momento de raiva, depois me arrepender, né? Falar coisas que vão magoar o meu marido? Eu preciso me colocar no lugar dele e perceber a situação através dos olhos dele. Então, isso é empatia e é o que falta em muitos casamentos hoje, onde o egoísmo impera e onde a mulher e o homem pensam somente neles e não pensam na maneira que o outro vai se sentir. Então, gente, para ter um casamento feliz, um casamento duradouro, é importantíssimo existir a empatia. Inclusive eu, como testemunho, eu falo assim que eu era uma pessoa muito egoísta, né? Era tudo meu, as minhas coisas, eram os meus sentimentos e o outro eu não me importava com o outro. Então isso foi coisa que eu venho amadurecendo em mim e transformando, porque hoje, depois que eu casei com a Carol, hoje as coisas são nossas, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então isso então isso hoje eu estou completamente mudado, porque eu penso no nosso casamento. Por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, vou, sei lá, no shopping, no supermercado, se eu não estiver com a Carol, eu estou pensando nela, o que ela vai gostar, o que eu vou comprar para ela, que forma que eu vou agradar ela, sabe? Então eu penso assim hoje. Então é muito mais legal tu pensar no outro, tu pensar na satisfação, na alegria, no prazer do outro, né? Porque muita gente hoje casa
para ser feliz. E isso não é uma verdade, porque a gente precisa primeiro ser feliz e depois casar para fazer o outro feliz. Então esse é o meu objetivo, é fazer a Carol feliz. É fazer com que ela é fazer com que ela se sinta bem dentro do nosso casamento, dentro da nossa relação. E assim como o meu objetivo é fazer o André feliz, né? Porque quando um foca no outro, a gente tem um casamento com uma troca muito legal, com um amor realmente forte, né? Onde eu penso nele, que nem eu falei, se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou cozinhar alguma coisa, né? Qualquer coisa eu penso primeiro nele, será que ele vai gostar? Será que ele vai se sentir feliz? E da mesma forma ele pensa em mim. Então isso que é o legal do casamento, isso que é importante, os casais aprenderem, né? A pensarem no outro antes de pensar em si. E outro, antes que a Carol mude aqui, outro ponto importante assim que eu vejo que era uma dificuldade que eu tinha, é que eu era arrogante no ponto seguinte, que a Josi e eu estamos gostando. Isso aí. Oi, Josi! Então, eu era uma pessoa arrogante no ponto que eu não aceitava opiniões de outras pessoas. Nem da mãe, nem do pai, e muito menos da Carol também, né? E isso foi coisa que Deus foi mudando em mim, né? Porque eu falei, eu me posicionei e falei, olha, eu preciso mudar, eu quero mudar, né? Então o primeiro passo nessa situação é saber reconhecer que tu precisa de ajuda de alguém, tu precisa mudar para que o teu casamento melhore. Porque muitas vezes o que acontece? A gente aponta erro no outro, né? Dentro do casamento a gente sabe muito bem apontar os erros do outro, mas e os nossos erros? Saber que eu sou responsável pela minha casa estar indo mal. Eu sou responsável e não é a Carol, eu sou responsável. Então é trazer para mim, botar uma frase assim, né, no quarto, ó, os nossos problemas acabam aqui, porque eu vou resolver. Então é o homem se posicionar dentro da relação para que haja uma harmonia no casamento. A gente poder juntos contornar. E a Carol, com o passar do tempo, ela foi falando, André, olha, tu precisa mudar nesse ponto, nesse outro ponto. No início eu não aceitava. Eu sou um cara não sou mais, graças a Deus. Graças a Deus. Não sou mais teimoso, não sou mais arrogante, não sou mais egoísta. Eu aprendi ao longo do tempo, pedir para Deus também para que Ele me mudasse. Mas eu precisei... Era, né, mãe? Então eu precisei realmente entender que eu tinha esses defeitos. E graças a Deus, Deus colocou a Carol ao meu lado, essa pessoa maravilhosa que tem me edificado a cada dia. E assim como eu ajudo ele nessa questão, ele me ajuda, como eu falei, né, na questão do temperamento muito explosivo. Então o André, ele me fez mudar demais. Se não fosse ele assim a falar, amor, fala de uma maneira mais calma, amor, cuida que tu vai falar, né? Por isso que hoje eu consigo mudar, sou uma pessoa muito mais tranquila, graças a Deus. Então assim, é muito difícil hoje eu explodir numa discussão, hoje qualquer coisinha me tirar a paciência. Porque realmente, além de também pedir muito para Deus, pro Espírito Santo mudar, né, o meu comportamento, o André também me ajudou assim demais. Mas voltando ali, Deus é maravilhoso, realmente. A gente falando só do último pilar, né, que é saber se relacionar com as outras pessoas. Então é como a gente tá falando, eu tenho um jeito, o André tem outro, né, a minha mãe tem outro, a minha sogra tem outro. É tu saber conversar com cada pessoa. Tem pessoas que elas são mais diretas, tu pode falar, tu pode, né, tem outras que não, tu tem que ter jeito pra falar. Tu tem que ter uma maneira diferente para te comunicar. E quando tu sabe te relacionar com cada tipo de pessoa, esse relacionamento ele se torna uma coisa agradável. As pessoas têm prazer em estar na tua companhia.
O teu marido tem prazer de conversar contigo, de ter um tempo de qualidade, né? A tua esposa vai ter prazer em estar junto contigo, em conversar, em compartilhar sentimentos, sonhos. Então nós precisamos ser pessoas agradáveis, pessoas que sabem se relacionar, para que a gente tenha cada vez mais amigos, cada vez mais relações assim tão legais, tão edificantes para nossa vida. E daí eu anotei aqui então como ter inteligência emocional em alguns passos, tá? O primeiro é observar o próprio comportamento e refletir sobre ele. Então, se o André não tivesse aceitado, vamos supor que ele era um pouquinho teimoso, se ele achasse até hoje que ele não era, ele não teria mudado. Se eu achasse que eu não era uma pessoa explosiva, eu não teria mudado. Então, aqui é importante a gente reconhecer o nosso comportamento e refletir sobre ele. E o segundo passo é encontrar maneiras de dominar as emoções. O André dorme uns 15 minutos. Eu gosto de tomar banho quando eu tô estressada, eu amo, né? Eu digo, eu vou tomar um banho pra me desestressar, pra pensar em alguma coisa e ficar tranquila. É por isso que tu toma banho toda hora, mano. É, uns 5 banhos por dia. Tá sempre estressado, não, tô brincando, na verdade. Ou é tu contar até 100, né? Ou tu ir orar, tu ir ler a Bíblia, sabe? Ler um livro, dar uma caminhada. Tem que ter uma forma de tu controlar a tua emoção. Cada um sabe qual a melhor forma, né? O terceiro é lidar melhor com sentimentos negativos. Assim como existem coisas boas na nossa vida, no nosso casamento, também existem coisas ruins. Tem dias que não vão ser tão bons. Vai vir o estresse, vai vir a ira, a tristeza. E se a gente não sabe lidar com esses sentimentos, a gente corre o risco de entrar numa depressão, em se tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa que vive murmurando. Então é muito importante saber lidar com sentimentos negativos. Depois o quarto é trabalhar a autoestima. Uma pessoa que se ama, uma pessoa que se cuida, ela não deixa qualquer coisa tirar sua paciência. Então a pessoa pensa assim, ó, eu tenho uma saúde emocional, eu me amo, eu me cuido, eu não vou deixar a palavra de uma pessoa de, sei lá, de um outro lugar lá tirar minha paciência. Não é um post ali no Facebook, uma coisa que eu não gostei, que eu vou sair discutindo com um monte de gente batendo boca. Não, eu tenho inteligência emocional e eu vou conseguir sair dessas situações para não me estressar. Então eu tenho autoestima. E o último é ser resiliente, então não desmoronar no primeiro problema. Hoje tem um índice altíssimo de divórcio, de pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, que não sabem resolver os problemas. Então, se tu não consegue sentar com teu marido e falar, eu não gostei de tal situação, com amor, né? Eu não gostei de tal palavra, eu não gostei de tal situação, o que a gente pode fazer para resolver? Eu sinto dizer que quem não sabe resolver os seus problemas, quem não tem essa inteligência, não consegue ter um casamento duradouro, tá? Então é muito importante tu saber te controlar e saber lidar com as tuas emoções e com as emoções do teu cônjuge também. Então a gente identificou aqui algumas vantagens de se ter uma inteligência emocional. E algumas delas são: diminui os níveis de estresse e ansiedade, diminui as discussões dentro do relacionamento. Imagina, coisa boa. Parar de discutir, já pensou? Melhora a conexão do casamento, então tu consegue te conectar mais com a pessoa, com o teu amor. Melhora a vida sexual, olha aí, olha essa dica, né? Uma dica maravilhosa. Maravilhosa. Né? Essa aqui pra mim é uma das melhores, né? Maior clareza na missão e nos objetivos do casal. Então a gente consegue juntos definir para onde a gente está indo. Não adianta eu caminhar para cá e a Carol caminhar para lá. A gente tem que os dois traçar metas e objetivos e caminharem juntos. Né? Porque se um cansar, o outro vai lá e puxa e seguimos adiante, né? Então termos maior comprometimento dentro do nosso casamento. Comprometimento um com o outro, com a nossa família, com o nosso casamento. Tá? E aumentar também a autoestima e a autoconfiança. Isso também melhora em muito, porque a gente vai poder colocar todas as nossas questões diante um do outro. Então, resumindo, a inteligência emocional
ela proporciona todos esses momentos maravilhosos, ajudam a resolver problemas, diminuir o estresse, ajudam nas discussões e tudo mais. Então, a nossa relação vai ficar muito melhor, nosso casamento vai ser um casamento de alto nível, de alto valor. E a mensagem que a gente deixa, então, é trabalhar essa inteligência emocional. Se isso é um ponto fraco, se tu ainda é uma pessoa que te deixa levar pelas tuas emoções, que te arrepende depois, o que a gente aconselha é tu buscar esse desenvolvimento e mudar, tá? Para Deus nada é impossível, então não existe pessoa que Deus não possa mudar. Buscar em Deus, buscar, como o André falou, né? Em cursos, em livros, em terapia, né? Para conseguir trabalhar essa área emocional. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, a gente deixa aberto, algum comentário. Inclusive, né, amor, eu me considero uma pessoa que eu era o improvável. Eu também. Eu era um cara que fazia muitas coisas erradas na minha vida, né? E eu não sabia, não tinha alguns limites, assim. E graças a Deus, graças a Ele, hoje eu tenho uma vida reta, sabe? Eu procuro crescer, melhorar, evoluir a cada dia. Não só como pessoa, para mim mesmo, também para Carol, para minha filha, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa evoluir, né? Porque na Bíblia diz assim, ó, procurar renovar a vossa mente, né? Procurem renovar a vossa mente todos os dias, né? Evitar os pensamentos ruins, pensamentos negativos, aquilo que te leva para baixo, pessoas muitas vezes que te levam para baixo, elimina essas pessoas da tua vida, porque isso vai fazer com que tu viva melhor, tenha maior qualidade de vida e um casamento extremamente feliz. Então era isso, pessoal. A gente deixa um beijo, um abraço para todo mundo. Que Deus os abençoe grandemente. E na semana que vem a gente vai fazer mais uma live e vamos continuar postando todos os nossos conteúdos sobre casamento. Quem tiver alguma dúvida também pode nos mandar uma mensagem aqui no direct. É isso, acompanhe nosso canal também, Casal na Rocha. Um beijo e Deus abençoe! Deus abençoe!